Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos falar sobre as reações. As reações são o último dos 3 pilares da inteligência artificial do bot, pois toda a lógica da IA está ligada às reações. Elas são divididas em 2 tipos, as entradas esperadas e as entradas inesperadas. Dentro do ciclo de atendimento, o ponto-chave para a aprendizagem do bot são as reações, pois é através da reação humana que o bot é capaz de aprender novas palavras. As ações só se conectam com ações do tipo R, reativas. No nosso exemplo, temos uma ação enviar pergunta do tipo R, reativa. Então, podemos programar as nossas entradas esperadas e entradas inesperadas. Entradas esperadas é quando o bot está preparado para compreender a palavra recebida pela interação humana. Ele consegue compreender a resposta e assim direcionar para um novo contexto. No nosso exemplo, inserimos uma ação reativa do tipo pergunta, solicitando que o cliente digite seu CPF ou CNPJ. Desta forma, vamos entender as propriedades dessa entrada esperada. No campo descrição, vamos inserir qual tipo de informação esperamos que o humano responda. Então, na nossa descrição, vamos pedir um CPF ou CNPJ válido. Resposta esperada. Tipo de resposta que o bot espera receber para prosseguir para o contexto seguinte. Se estamos enviando uma pergunta pedindo por um CPF válido, vamos esperar uma resposta esperada do tipo CPF ou CNPJ válido. Além desta opção, temos algumas outras opções, como palavras-chave, qualquer resposta, algum número, CNPJ válido, CPF válido, o próprio CNPJ ou CPF válido que estamos utilizando, um e-mail válido, celular válido com DDD, telefone fixo com DDD, qualquer telefone com DDD, qualquer anexo, imagem em anexo, áudio em anexo, arquivo em anexo, localização, resposta do catálogo ou moeda real. Então veja aqui, baseado no tipo de pergunta que estamos realizando, vamos programar uma resposta esperada coerente com o tipo de resposta que o bot deve compreender. Cada um desses tipos de entrada tem suas próprias validações internas, como por exemplo o CPF válido. Atribuir esse tipo de resposta esperada, o bot irá validar a quantidade de dígitos e o dígito verificador para validar se é um CPF válido ou não. Já no e-mail, por exemplo, o bot vai validar se o e-mail em formato contém o arroba na sua composição. Uma dica: sempre que você definir um tipo de resposta diferente da entrada esperada a qualquer resposta, é importante inserir também uma reação do tipo entrada inesperada, para que caso o humano insira informações inválidas ou diferentes daquela resposta que você espera, ele saiba para qual contexto direcionar o atendimento. Vamos falar sobre o tipo de resposta esperada, palavra-chave. É neste tipo de resposta esperada que conseguimos fazer a lógica de interpretação do bot. Ou seja, o bot consegue interpretar uma frase enviada pelo humano e, baseada nas palavras enviadas nesta frase, ele faz o direcionamento correto para o contexto correto. Vamos usar no nosso exemplo a ação enviar menu. Nas propriedades da ação enviar menu, configuramos 3 opções de atendimento: falar com o comercial, falar com o financeiro ou falar com o fiscal. Se programamos então numa ação reativa 3 possibilidades de resposta, precisamos vincular então a esta ação 3 entradas esperadas. Uma entrada esperada para a opção 1, uma entrada esperada para a opção 2 e uma entrada esperada para a opção 3. Vamos agora configurar as propriedades dessas entradas esperadas. Sempre que utilizarmos a ação enviar menu, vamos esperar uma resposta. A resposta esperada será uma palavra-chave. Precisamos então agora configurar quais são as palavras que serão compreendidas para o bot para que ele dê sequência ao atendimento. Como na nossa opção escolhemos a opção falar com comercial como primeira opção, sempre vamos digitar o número da opção e a descrição da opção comercial. Ao configurar uma palavra-chave, evite utilizar preposições como com, de, em, para, entre outras preposições. Nossa primeira opção, então, é falar com o comercial. Então, vamos utilizar, então, apenas a palavra-chave comercial. Aqui está a lógica de aprendizagem do bot. Nós podemos ensinar o bot a aprender novas palavras. Vamos imaginar que um humano digitou a palavra comprar. Podemos ensinar o bot a interpretar a palavra comprar como uma palavra-chave para direcionar o cliente para o contexto comercial. Então, nós podemos ir adicionando palavras-chave que são palavras que podem ser ditas pelo humano. O bot vai interpretar essas palavras e direcionar para os contextos corretos. Então, no nosso treinamento aqui, vamos inserir a seguinte palavra-chave: opção 1, opção comercial,
Se o humano digitar uma frase que contém a palavra comprar, planos, contratar. Ao inserir novas palavras-chave, já estamos fazendo um treinamento do nosso bot para interpretar essas palavras que podem ser ditas em algumas mensagens que o cliente enviar. A nossa segunda opção do nosso menu é falar com o financeiro. Então, vamos inserir a nossa entrada esperada, qualquer resposta. Vamos digitar o número da opção como palavra-chave, opção 2. Falar com o financeiro. Então, vamos utilizar a palavra financeiro como palavra-chave. Também podemos utilizar outras palavras. Vamos fazer o treinamento para que o nosso bot também compreenda a palavra boleto, pagamento, vencimento. Todas essas palavras também direcionarão o humano para o contexto de falar com o financeiro. Adicionamos as palavras-chave e clicamos em gravar. Na nossa última opção, temos a opção 3, falar com o fiscal. Vamos clicar na entrada esperada, palavra-chave. Vamos adicionar então as palavras-chave. O número 3, como terceira opção de atendimento, a palavra fiscal, que está na descrição da opção, e também a palavra nota. Clicamos em gravar. Pronto, já configuramos as 3 possíveis respostas que o humano pode dar quando ele encontrar este menu. Agora vamos adicionar os contextos para tratamento de cada uma dessas opções. Vamos configurar então os contextos e a descrição das entradas esperadas. A primeira opção de atendimento é falar com o comercial, então clicamos na entrada esperada. Vamos adicionar a descrição falar com o comercial. Vamos gravar. Agora vamos adicionar um contexto de falar com o comercial. A nossa segunda entrada esperada é falar com o financeiro. Então, vamos adicionar a descrição falar com o financeiro. Clicamos em gravar e vamos adicionar um contexto para falar com o setor financeiro. A nossa última entrada esperada é falar com o fiscal. Clicamos em gravar e vamos adicionar o contexto de falar com o fiscal. Bom, já ensinamos o nosso bot a compreender 3 tipos de respostas esperadas. Porém, agora precisamos programar uma entrada inesperada. Ou seja, precisamos definir o que o bot vai fazer se o humano não digitar nenhuma das opções válidas ou não escrever nenhuma mensagem que contenha as palavras-chave. Então, para configurar uma entrada inesperada, clicamos no botão de reações e inserimos uma entrada inesperada. Veja que as entradas inesperadas, elas não têm propriedades de configuração, pois não sabemos que tipo de resposta pode ser enviada pelo humano nessa situação. Então, para uma entrada inesperada, apenas criamos um contexto de resposta inválida e tratamos a situação de uma resposta inválida. Criamos aqui um contexto, conectamos com a nossa entrada inesperada e vamos tratar, então, esse contexto de resposta inválida. Normalmente, vamos enviar uma mensagem para o cliente informando que a resposta foi inválida. Então, vamos adicionar uma mensagem na estação de enviar mensagem. Então, inserimos uma mensagem. Não entendi sua resposta, vamos tentar novamente. Agora, desejamos repetir a pergunta do menu novamente para o cliente. Para fazer esse laço de repetição, vamos utilizar uma ação chamada Jump. A ação Jump vai saltar para uma parte do fluxo. Então, ela vai repetir novamente a pergunta do menu. Configuramos, então, o Jump para que ele salte novamente para o contexto de menu inicial. Dessa forma, ao informar uma resposta diferente das entradas esperadas, o fluxo vai cair no contexto de entrada inesperada, vai tratar um contexto de resposta inválida, enviando uma mensagem pedindo para o cliente digitar novamente uma das opções, usando a ação Jump para repetir essa pergunta novamente. Como vimos em outros vídeos, podemos configurar a quantidade de vezes que esse ciclo vai acontecer. Então, no nosso exemplo, vamos tentar 3 vezes e caso o cliente não responda nenhuma das opções válidas, vamos saltar para o contexto, por exemplo, de falar com o comercial. Pronto! Agora você já sabe como configurar as propriedades das reações.